estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao estudo da parábola de Jesus Cristo. Hoje a parábola das 10 virgens, que se encontra lá em Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13. Essa parábola nos diz o seguinte, é uma parábola muito conhecida, que nos diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nessa parábola, ela nos orienta sobre a vigilância que precisamos ter quando da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nos explica a importância dessa vigilância, de estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de, antes de entrar nessa parábola propriamente dita, que nós fôssemos ao contexto da parábola, porque o Senhor Jesus estava falando com os seus discípulos, e eles ali, antes de ouvirem essa parábola do Mestre, eles ouviram dele os sinais que antecederiam a sua vinda. Esses sinais, nós estamos vendo eles acontecerem hoje nos nossos dias. E eles são, lá em Mateus capítulo 24. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vocês serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Muitos se escandalizarão, muitos trairão, muitos odiarão uns aos outros. Surgimento de falsos profetas que enganarão a muitos. Aumento da maldade, esfriamento espiritual. E também ele falou de uma promessa: aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Dentro desse contexto, o Senhor também explica aos seus discípulos que a sua volta não era de conhecimento de ninguém a data que isso aconteceria. Somente o Pai tinha conhecimento dessa volta do Senhor Jesus e o dia e a hora que ela se daria. Então o Senhor Jesus entrou na parábola das 10 virgens, que nos explica, como eu já disse, sobre a importância de estarmos preparados para a sua volta, a sua segunda vinda. A história usada por Jesus aqui é um casamento, mas é importante sabermos que se trata de um casamento judaico. Há uma diferença do casamento judaico para os casamentos da nossa época. No casamento judaico, ele é um compromisso público dos judeus. Público porque o noivo, o comprometido ou que quer ter a sua noiva, ele chega diante de todos e expõe o seu desejo de se comprometer com aquela jovem. É um compromisso público e também diante de Deus, para que eles possam assim firmar aquele compromisso. Um casamento judaico, ele tem 3 fases importantes
para nós entendermos a parábola das 10 virgens. O primeiro momento, a primeira fase se chama Shidurim, que quer dizer escolha. É quando o noivo e a noiva escolhem um ao outro. Eles então se comprometem mutuamente de terem aquele compromisso um com o outro. Há um consentimento mútuo entre eles. Ali aquela atração, ela não é baseada apenas no amor, ela é baseada em amor, fidelidade e santidade, sendo que o principal desses três é a fidelidade, porque o amor muitas vezes ele pode acabar, ele pode se esfriar, ele pode de alguma maneira ficar menos fervoroso, mas o compromisso mantém o casamento, amém? Nessa escolha, quando o noivo escolhia aquela jovem, ele também levava para o pai daquela noiva um dote. O que seria o dote? Seria um certo valor monetário para que o pai não fosse defraudado, não saísse tanto no prejuízo quando a sua filha fosse embora casada. Porque a sua filha era muito importante para ele. A sua filha ajudava nos serviços domésticos e também no serviço no campo. Então o pai estaria perdendo uma grande mão de obra, né? Vamos assim dizer, quando aquela jovem se casasse. Então o noivo levava para o pai da noiva aquele dote. Quando eles faziam essa escolha, quando depois havia o consentimento mútuo do casal, era então realizado um contrato chamado de Ketubá. Neste contrato havia os votos de compromisso do noivo e da noiva um com o outro. Esse contrato, inclusive, tinha cláusulas indenizatórias, se eles não cumprissem a sua parte, cada um, e as multas que seriam pagas, caso as cláusulas do contrato não fossem cumpridas. Isso no primeiro momento, na primeira fase do casamento judaico. Na segunda fase do casamento judaico, que seria o noivado propriamente dito, chamado de Eruzim, o que acontecia? Esse noivado ele tinha a duração de 1 a 2 anos e era o tempo de preparação, tanto do noivo como da noiva, para então as bodas, para o casamento em si. Eles ficavam separados um do outro durante esse momento de noivado, não que eles não se viam, não é isso, é que o noivo estava agora comprometido, ele teria que conseguir um trabalho que garantisse o sustento da sua noiva e da família que eles iriam formar, e ele também precisaria construir o seu lar, a sua casa. Então ele ia procurar um trabalho e ia guardar e fazer com que todas essas coisas acontecessem. Um trabalho que ele pudesse construir a sua casa e pudesse então manter a sua família. E qual seria a obrigação da noiva? A noiva, ela tinha a obrigação de manter-se fiel, imaculada, preparando-se, separando-se e ataviando-se para o dia das festas. E os votos, eles eram todos realizados perante a sociedade. O rabino assinava aquele contrato da Ketubá. Nesse segundo momento, esse contrato era lido novamente e ele era assinado por testemunhas, e pelo noivo e pela noiva e pelo rabino, para que ele pudesse assim ter a validade. Agora, algo interessante no casamento judaico. O pai do noivo é quem dá a data do retorno do noivo para o casamento. A data do casamento não estava ali marcada. Eles tinham um compromisso entre eles, mas seria o pai do noivo que diria a ele: olha, é hora de você ir retornar e buscar a sua noiva para o casamento. Nem o noivo sabia que data era essa, a noiva também não sabia. A noiva teria uma ideia, pelo tempo que já estava se passando, não é verdade? De 1 ano a 2 anos, então o meu noivo agora já deve ter um trabalho que seja o suficiente para construir a nossa casa e para nos manter, não é verdade?
Então, quem dava essa data era o pai do noivo. Este contrato, aliás, vamos para o terceiro momento. O terceiro momento do casamento judaico é chamado de Nessuim. Era o reencontro do noivo com a noiva. Significa carregar. O noivo, carregado por sua comitiva, muito interessante, entra na cidade da noiva e vai rumo à sua casa para buscá-la. Tocadores de chofar, que são chifres de carneiros, é um instrumento judeu, iam à frente para anunciar a chegada do noivo. Na casa da noiva, a chegada do noivo na casa da noiva. Ele então entrava na cidade da noiva e ia até a casa dela para buscá-la. E é interessante de algo aqui que eu esqueci de me dizer, que no noivado, eles bebiam do cálice, era um vinho, era uma celebração que era feita, eles bebiam um vinho. E quando eles bebiam esse vinho, eles bebiam no mesmo cálice. Quando o noivo chegava para buscar a sua noiva, para celebrar o casamento, para ir para as bodas com ela, ela já deveria estar preparada. Quando ouvia o chofar, ela já vestia suas vestes nupciais, porque quando o noivo chegasse à sua casa, interessante que o noivo é que busca a noiva, não é verdade? Eles iriam então para o momento do casamento, debaixo de uma rupá, que era algo preparado pelos amigos do noivo, para que eles ali debaixo daquela rupá, eles pudessem fazer novamente os seus votos um com o outro, e aquele cálice que havia sido bebido no noivado, eles bebiam novamente naquele cálice, no mesmo cálice, e aquele cálice era quebrado, para que então eles pudessem, o passado da vida, tanto do noivo como da noiva, quando quebrado aquele cálice, é como se a vida deles tivesse ficado para trás. Agora o compromisso deles era um com o outro. E depois de tudo isso, os votos eram repetidos, eram lidos novamente, e aí o noivo levava a noiva para estar com ele, e aí eram as bodas do casamento, e era uma festa de 7 dias, uma grande festa. Eles iam para as bodas. A parábola é justamente a descrição dessa última fase, ou seja, a volta de Cristo para desposar a sua noiva, a igreja, e levá-la para o reino dos céus. Tudo isso estava na mente dos discípulos, eles sabiam como era o compromisso de um casamento. Agora, algo interessante, esse ketubá, esse contrato, ele poderia ser quebrado? Sim. Poderia ser quebrado se o noivo ou a noiva não tivessem cumprido as cláusulas do contrato quando chegasse o momento do casamento. Ou seja, se o noivo não tivesse preparado para sustentar a sua casa, a sua família, se ele não tivesse preparado para construir o seu lar, ou se a noiva não tivesse se mantido imaculada, não tivesse se mantido preparada para esperar pelo seu noivo, qualquer uma das cláusulas que não fosse cumprida poderia ser motivo para aquele casamento não acontecesse. Isso nos quer dizer o seguinte, que o casamento judaico, ele ilustra exatamente a parábola das 10 virgens. Por quê? Quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda, Ele quer achar a sua igreja imaculada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E se ela não estiver preparada, que foi o caso daquelas 10 virgens que estavam desatentas, que não tinham azeite suficiente na sua lâmpada para entrar para as bodas, se não estivermos preparados, nós com certeza ficaremos para trás. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. O ketubá do casamento judaico é um simbolismo da palavra de Deus. E o Deus tem compromisso com a sua palavra. Se a sua igreja não estiver seguindo a palavra do Senhor, obedecendo a sua palavra, ela com certeza não entrará para as bodas do Cordeiro. Por isso que nós precisamos ser como as prudentes, fazer com que o nosso azeite seja renovado
todos os dias, a nossa lâmpada esteja acesa diante do Senhor, que nós sempre estejamos voltando a nossa mente, lembrando que o noivo vai voltar para nos buscar. O dia e a hora nós não sabemos, mas ele vai estar de volta para buscar a sua igreja. Então, o casamento judaico ilustra o relacionamento do Messias com a sua igreja. Você depois leia lá em Efésios 1:4, 2 Coríntios 11, do 1 ao 2. Nós, os que cremos, que seremos, que somos a noiva de Cristo Jesus. Como que nós estamos nos ataviando? Com jejuns, com orações, meditação da palavra de Deus, enchendo a nossa lâmpada, permitindo que a palavra de Deus penetre no nosso interior e vá nos limpando de todas as nossas debilidades, de todas as nossas fraquezas, de todo e qualquer pecado, porque o nosso Deus é santo. Então, tudo isso é a preparação para recebermos o nosso Senhor Jesus Cristo. O ketubá, o contrato, é a palavra de Deus que nos dá orientação. Devemos estar vigilantes para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O imprudente será deixado para trás, e não devemos adiar o acender das nossas candeias, porque não sabemos nem o dia nem a hora. O nosso Senhor Jesus está à porta. Nós estamos vendo que os sinais estão se cumprindo. Cada dia mais esses sinais estão diante de nós e o soar das trombetas será inusitado. Não sabemos o dia nem a hora. Por isso vamos cada dia mais nos ataviar para a glória do Senhor, para podermos entrar para as bodas do Cordeiro. 5 foram as prudentes e 5 aquelas que não estavam preparadas. Vamos seguir o exemplo das prudentes, ter azeite suficiente em nossas lâmpadas. Eu agradeço a todos e deixo aqui esse estudo das parábolas das 10 virgens. Que Deus os abençoe.